boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho, para mais uma tarde de estudos, de aprendizado. Aqueles nossos companheiros que já nos acompanham há muitos anos, bem-vindos. Aqueles que vêm a primeira vez, bem-vindos. Aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet, bem-vindos. Antes de começarmos, passar alguns recados, coisa rápida. Em seguida, faremos nossa prece e iniciaremos a nossa palestra desta tarde. Nós temos trabalhos todos os dias e de sexta-feira nós temos um trabalho dedicado aos dependentes químicos e aos seus familiares. Então, não é um trabalho aberto ao público, não é uma reunião, é um grupo que se reúne para auxiliar, trazer um pouco de conforto, e orientar, auxiliar mesmo as famílias que passam por essas dificuldades e os dependentes. Então, se tiver alguém nessa situação ou conhecer alguém, algum familiar que esteja precisando, procure-nos. É toda sexta-feira às 19h30. Aos domingos nós temos a nossa evangelização infantil, que ainda continua, graças a Deus, por um bom tempo ainda, espero que continue por um bom tempo, às 10 horas, durante a reunião pública. De quarta-feira, nossa reunião é à tarde, a partir das 15 horas. E o restante dos outros dias da semana é sempre às 20 horas e 15 minutos. 20 horas? Isso, 20 horas. 20 horas as nossas reuniões. Ok? Então fica o convite a todos que quiserem participar. Nós distribuímos uma vez por mês, 62 cestas básicas, em média, para as famílias cadastradas que são dependentes, que são carentes, precisam de ajuda. Se alguém quiser colaborar conosco, só dar um quilo de alimento não perecível, que essa ajuda será muito bem-vinda para nós montarmos as nossas cestas. E aos sábados nós temos o grupo que distribui os lanches para que os nossos irmãos desaventurados, os desválidos, os abandonados, largados, aquele que todo mundo vira o rosto quando vê na rua, com receio de que vai pegar alguma doença. Muitos agem dessa maneira e não vou entrar no mérito do julgamento de cada um. Mas o nosso trabalho é auxiliar aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam de apoio, independente de quem seja. Então, se alguém quiser participar desse trabalho, só se encontrar, reunir com o pessoal aqui, a partir das 17 horas, 18 horas, ele sai para distribuir os lanches na região do Carandiru. Fica o convite a quem quiser participar. E assim, meus irmãos, depois desses recados, a viagem, tem que ser a viagem, certo? Não chegou não. Tá. Bom. Então, meus amigos, depois desses recados, chegado o momento aí de fazermos o nosso preparo, então eu vos convido a fecharmos os nossos olhos do plano físico, levando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, unindo os nossos pensamentos. Vamos agradecer a oportunidade que nos é dada, por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, nesta tarde maravilhosa, que ao deixarmos, Senhor, nossas residências para que nos deslocarmos, que sejamos amparados, sejamos orientados e possamos, Senhor, sairmos desta casa mais equilibrados, pronto para a nossa jornada que ainda continua. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, que possamos aproveitar ao máximo. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos desenvolver com muito carinho nossa companheira Eugênia, que fará a palestra para nós esta tarde. O tema é do livro Um Desafio Chamado Família, e é o item 12, a superproteção dos pais aos filhos. Que ela seja feliz na sua exposição. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde àqueles que nos assistem pela internet. Bom, como o Washington já falou, o tema é a superproteção dos pais aos filhos. Então, todo mundo aqui que é pai, mãe, conhece bem esse tema, Porque antes eu queria perguntar uma coisa, será que existe uma receita pronta, pra gente criar um filho? Será que tem uma receitinha? É assim, vamos seguir essa receitinha e vai dar tudo certo, Não tem, Porque não aceita droga, não tem devolução,
não vem com manual de instrução, né? Como me disse alguém, puxa, bem que podia vir com manual de instrução, né? Não vem com manual de instrução de como você deve fazer para criá-lo, né? E por quê, né? Porque cada um é um, né? Se nós temos 2, 3 filhos, né? Você já vai perceber a diferença entre eles, né? Eles são totalmente diferentes, né? Não são iguais. Então, as pessoas muitas vezes falam assim, eu já ouvi isso várias vezes. Eu tenho 3 filhos, nossa, mas eu criei os 3 iguaizinhos. Por que um é tão diferente do outro? Né? Eu criei os 3 da mesma maneira, mas um destrambelhou, o outro é todo certinho, o outro não quer saber de nada, né? Então, e por quê, né? Mesmo a gente criando todos os filhos da mesma forma, eles são tão diferentes assim como são os nossos dedos da mão, né? Eles são totalmente diferentes. Então, eles são muito diferentes. E a gente vai ter que adaptar a maneira de criá-los, né? A sua personalidade, ao seu espírito, a sua maneira de ser. Nós não podemos, muitas vezes não dá para criar todo mundo igualzinho do mesmo jeito. O que serviu para um não serve para outro. Às vezes com um você pode ser mais maleável, ser um pouco mais, né, menos enérgico, mas com o outro você vai ter que ser mais severo, você vai ter que ser um pouco mais autoritário, um pouco mais enérgico com esse outro. Então, às vezes, nós não podemos criar todos da mesma maneira, né? E aí, o que acontece muitas vezes nessa criação, e hoje isso é muito comum em função de que os pais trabalham fora, né, os dois. Então, antigamente, né, o homem trabalhava, a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, né? E a mulher se sentia assim menos culpada, né, por abandonar os filhos, por deixar os filhos em casa o dia inteiro sozinho e ter que trabalhar, né? E às vezes aos cuidados de outras pessoas, né? E a mulher se sentia menos culpada. E hoje o sentimento de culpa que os pais têm em relação a isso, de deixarem os filhos sozinhos muito tempo, né, desde pequenos inclusive, acaba muitas vezes fazendo com que os pais super protejam, encham as crianças de coisas, tudo que o filho pede é dado, porque você tem esse sentimento de culpa de que ele está sozinho, de que eu abandonei. Então a gente tenta suprir esse sentimento que a gente tem de uma outra forma, né? Tenta dar a ele tudo que é material para ver se ele se sente melhor, e aí com isso diminuímos a nossa sensação de culpa, né, em relação ao fato de deixá-lo sozinho. Mas aí a gente está estragando, né, essas criaturas, né? Porque muitos, dependendo do espírito que ali está, né, alguns vão entender e vão continuar sem muitos problemas. Outros não. Outros vão se acomodar, vão ser espíritos acomodados, vão achar que tudo na vida é fácil, que tudo que ele quer ele vai conseguir com a maior facilidade do mundo, né? Que como dentro de casa tudo que ele quer ele consegue, né? Ele vai achar que na rua é a mesma coisa, né? E mais tarde ele vai descobrir, né, a duras penas, que lá fora o mundo não é assim tão simples, né? Que o mundo lá fora não te dá tudo o que você quer na hora que você quer, né? Que o mundo lá fora é cruel muitas vezes e que você tem que lidar com isso. Então, quando a gente superprotege o filho, né, excesso de amor, às vezes, você fica naquela coisa, né, como eu já vi pais que têm aquele amor tão grande, mas o medo de perder o filho é tão grande que ele acaba sufocando a criatura, né? Então, muitas vezes, na superproteção, a gente sufoca a criança, sufoca o adolescente, sufoca o adulto, até adulto, né? Porque eu conheço um caso de uma pessoa, nesse caso eu conheço até 2, mas esse mais especificamente, a pessoa é filho único, não casou, vive com a mãe nunca aprovou nenhuma namorada dele. E hoje a mãe já é velhinha, ele também já é uma pessoa de uma certa idade, e os dois vivem juntos, e a mãe nunca aceitou que ele tivesse uma namorada, porque ela achava que ele tinha que ficar cuidando dela o resto da vida, porque era filho dela e ele tinha que cuidar dela. E ele ficou. Todas as namoradas que ele arrumou, ela nunca aprovou, sempre arrumou uma encrenca, e ele acabou nunca se casando. Então, veja, nunca constituiu uma família dele. Lógico, existem entre esses 2 seres, né, também um caso
arma um resgate entre essas duas criaturas, né, que estão juntas e que tem que resgatar, não sabemos porquê, né. Mas, veja bem, o domínio, né, de você querer que aquela criatura seja sua. Esse filho é meu, fui eu que criei. Fui eu que tive essa criança. Ele se desenvolveu no meu ventre, então ele é meu. O filho não é meu, o filho é de Deus. O filho não é nosso, o filho é de Deus. Nós estamos temporariamente na condição de pais e mães, né? Então, isso é uma coisa temporária, né? Nós não somos pais e mães daquela criatura eternamente. Nós estamos nessa condição temporariamente de pais e mães. Por resgates, porque temos débitos do passado com essa criatura, né? Que nos é entregue. Então, nós temos alguma coisa a ver com ela. Então, por algum motivo, ela está no nosso lar, por algum motivo ela nasceu como nosso filho. Nada é por acaso. Mas ela não é nossa, né? Então, nós recebemos esse filho para podermos educá-lo, para que ele possa, né, se desenvolver, para que ele possa crescer espiritualmente, né? E não fazer com que ele acabe se tornando, muitas vezes, a criatura que ele foi anteriormente. Nós não estamos ajudando em nada. Se ele veio para que nós possamos corrigir alguns erros do passado, aparar arestas que existem entre nós, né? E nós acabamos super protegendo, mimando, né, ao extremo. Então, nós não estamos prestando um serviço a essa pessoa, né? Nós estamos prestando um desserviço, na verdade, né? Porque, na maioria, se a gente for ver na história da humanidade, os grandes tiranos foram mimados. Os grandes tiranos da história foram filhos mimados, que tiveram tudo o que queriam, que eram pessoas que, desde o início, nunca sofreram nenhuma repressão em relação às coisas que faziam, aos atos que praticavam, e se tornaram tiranos. Então, esses são os grandes tiranos. E nós, né, quando criamos os filhos, super protegendo, mimando, dando de tudo que eles querem, quando eles crescerem, pode ser que também estejamos criando verdadeiros tiranos, né? Ao invés de criarmos pessoas de bem, estaremos criando tiranos. Pessoas que não conseguem compreender que a vida não é assim, que não funciona, que o mundo não funciona assim. Que nós não temos tudo o que queremos na hora que queremos, no momento que queremos, né? Não é assim que as coisas funcionam. E aí, pensando nisso, me vem agora à mente, a gente vê casos, né, como nós vimos na mídia várias vezes, por exemplo, daquele rapaz que colocou fogo no índio, o que era filho de juiz, o outro que era também filho de alguma autoridade também, de pessoas de família de classe média, de classe alta, que espancou a empregada lá no Rio de Janeiro, porque estava no ponto de ônibus, que era negra, porque era pobre, entendeu? Então, e o que aconteceu? E os pais dessas pessoas ainda acharam que eles estavam certos e defenderam os filhos no momento em que os filhos tinham que cumprir a sua pena em função do ato praticado. Então, se o seu filho errou, se o seu filho cometeu um crime, ele tem que responder pelo crime que cometeu. Né? Todos nós temos que responder pelos nossos erros. Agora, se o seu filho comete um erro desse, vai lá, coloca fogo no indigente, no mendigo que está lá na rua, e você vai lá, não foi isso, coitado, coitadinho, não vou deixar que o meu filho responda pelo ato dele, você vai estar criando um monstro, né? Você tem um monstro dentro da sua própria casa que de um momento para outro pode, inclusive, se voltar contra você. Né? Como a gente já viu vários casos aí de filhos, inclusive, que mataram os próprios pais. Né? Claro, gente, que tudo isso envolve uma problemática de reencarnação. Né? Tudo isso envolve uma problemática maior. Né? A coisa não começou aqui e agora. Né? As pessoas vieram justamente para tentar se acertar. Só que, no momento em que essa família se uniu novamente, tentando se acertar, esses pais receberam esses filhos que, com certeza, já tinham graves
graves problemas no passado e que estavam tentando se reajustar, mas no momento em que você super protegeu, no momento em que você não soube educar aquela criatura que você estava recebendo, de novo os erros do passado voltaram, de novo tudo aconteceu e se criou talvez, né, um problema maior ainda para uma encarnação futura. Né? Em vez de resgatarem aquilo que haviam se proposto nessa encarnação, né, vão levar esse débito mais adiante e talvez um resgate ainda maior, porque, né, não conseguiram resgatar isso. Então, ele diz assim no texto: na condição de pais, carreamos para a nova tarefa nossos sentimentos e instintos naturais. Junto aos ideais inspirados pelo sagrado ciclo da vida, encontramos em nossos corações velhos vícios que não desaparecerão a um simples toque de mágica: o egoísmo, o orgulho, o personalismo. Então, não é porque somos pais, né, que somos seres perfeitos e que vamos mudar e que não, eu sou um ser perfeito, agora eu tenho um filho, né? Mas não, porque nós temos os nossos próprios defeitos, né? Lutamos contra os nossos próprios defeitos. E temos que ajudar ainda essa criatura que nos foi posta sob os nossos cuidados, né? E fazer o melhor possível, entendendo que cada um tem o seu caminho a trilhar. Eu não posso, porque nós queremos muitas vezes fazer com que os nossos filhos, não, eu quero fazer de tudo para que ele não sofra. Então, eu vou fazer de tudo que eu puder para que ele não sofra. Mas tem coisas que eu não posso impedir. Ele tem o seu caminho a trilhar. Ele é um espírito, uma individualidade, assim como eu. Ele tem os seus resgates do passado, assim como eu tenho os meus, né? Cada um de nós temos os nossos, e os nossos filhos também, eles não são diferentes. São espíritos, né? Como diz o Hermínio no livro dele, nossos filhos são espíritos, né? Então, quando talvez nós compreendermos que os nossos filhos são espíritos, assim como nós também na sua caminhada, também na sua jornada evolutiva, né? Que tem todos os defeitos que nós temos também, né? Que também estão em luta, né? E tentando progredir, né? Nós temos, e eles estão ali quando são pequenos, e qual é a fase da vida, né, em que nós temos, que Deus nos deu para que possamos trabalhar esse espírito que está sob os nossos cuidados, né? É na infância, né? Então, é durante a infância, até mais ou menos os 7 anos, em que a gente consegue trabalhar esse espírito. Em que a gente consegue, porque o espírito ainda é como uma massinha, meio moldável, né? E a gente ainda consegue lidar. Mas se a gente estragar a criança quando ela é pequena, acabou. Né? Porque depois ele diz, eu tenho um texto aqui que inclusive ele diz assim, quem escreveu foi Jorge Hansen. Ele é um autor espírita e ele diz assim: os espíritas sabem que a fase infantil, em sua primeira etapa, é a mais importante para a educação. E não podemos relaxar a orientação dos filhos nas grandes revelações da vida. Sob nenhuma hipótese, essa primeira etapa reencarnatória deve ser enfrentada com insensibilidade. De 0 a 7 anos, aproximadamente, é a fase infantil mais acessível às impressões que recebe dos pais, razão pela qual não podemos esquecer nossos deveres de orientar os filhos quanto aos conteúdos morais. E aí tem um trechinho que quem escreveu foi Emmanuel e está no livro O Consolador. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino é livre e a semente, que o menino livre é a semente do celerado. Daí ele continua: não observarmos essas regras, permitimos acender para o faltoso de ontem a mesma chama dos excessos de todos os matizes que acarretam o extermínio e o delito. Os pais espíritas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se faz para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário, onde por vezes se exige a renúncia, o sacrifício de uma vida inteira. Então,
eu achei muito bonito isso que ele fala, entendendo que o lar muitas vezes é o sacrifício e a renúncia dos pais de uma vida inteira. Então, muitas vezes, tem muitos pais, né, que renunciam, e a gente vê, né, pais que renunciam à sua própria vida em favor do filho, né? Principalmente quando pais que têm filhos com problemas de drogas, com problemas mais sérios, com problemas físicos, né? Então, esses pais, né, vão passar a vida inteira em função daquele filho. Eu vi, são filhos que não vão, né, ter a vida dele, nunca. Principalmente se você pensar em filhos que nascem com problemas físicos, mentais, né? São filhos que serão eternamente dependentes dos pais. E isso exige sacrifício e renúncia, né? Eu vi outro dia um relato de uma mãe que ela dizia, o filho dela já estava com uns 20 e tantos anos e até então ele sempre ficou em cima de uma cama desde que ele nasceu, ele tinha problemas físicos e mentais, e ela cuidou dele a vida inteira, né? E ela disse que quando ele morreu, ele tinha morrido, e ela disse que ela chegava em casa, ela não conseguia mais entender a vida sem ele, porque a vida dela inteira foi chegar em casa, cuidar dele, se dedicar a ele, desde o dia que ele nasceu. Então, era quase 30 anos da vida dela, ela se dedicando exclusivamente a ele. E ela disse que as pessoas achavam assim que para ela ia ser, nossa, né, finalmente foi um alívio, você agora, né, não precisa mais dedicar sua vida inteira, ficar o tempo inteiro cuidando dele, né, extremamente dependente. E ela disse que não, que para ela foi como se de repente perdesse o sentido a vida, porque ela não viu mais sentido a vida dela sem o filho ali que ela cuidava todos os dias, desde o dia que ele nasceu, que ele era completamente dependente, não conseguia fazer nada sozinho. Então, isso é uma vida de renúncia e de sacrifício, né? E essa pessoa conseguiu renunciar, né, a tudo para ficar cuidando exclusivamente do filho, né? É lógico, gente, que nem todo mundo tem essa condição, né? Então, a gente não pode julgar ninguém. Lógico que nem todo mundo tem a condição de largar tudo para ficar, às vezes, cuidando de uma pessoa, né, ou mesmo que não fosse um filho, fosse um pai, uma mãe, alguém assim, né? Então, às vezes, a gente não tem essa condição e a gente coloca alguém que possa estar fazendo isso. Principalmente em questão de condição financeira, né? Porque, às vezes, a pessoa precisa mesmo trabalhar para a sua própria sobrevivência, né? E não tem como... Mas, não abandonar, né? Porque o que acontece muitas vezes é o abandono. Até mostrou esses dias na TV, não foi na TV que eu vi? Não sei se foi na TV ou se foi na revista, que eles estavam fechando um hospital psiquiátrico, acho que no Rio de Janeiro, e existiam pessoas nesse hospital psiquiátrico que estavam lá há 30 anos já, e os pais nunca tinham ido lá visitar, largaram simplesmente lá, né? Então, eles nem sabiam onde andavam os pais dessa pessoa, porque os pais deixaram ele lá e nunca mais apareceram. E alguns que faziam 10 anos que os pais não apareciam, eles foram, porque eles estavam tentando a reintegração familiar, né, já que iam ter que fechar o hospital. E eles foram na casa dos pais e os pais ficaram extremamente assim... decepcionados, né, com o fechamento do hospital e o que eles iam fazer, né, em receber aquela criatura, né? Então, assim, é muito fácil delegar, né, aos outros a sua missão, né? É o que nós fazemos também hoje em relação aos filhos. Muitos delegam, né, à escola a educação do filho. Então, é a escola que tem que educar, não é o pai. Então, o filho ele é mal educado, né? Hoje em dia é um absurdo o que eu vejo que os filhos, as crianças discutem com o professor, brigam com o professor, você vê aí, batem no professor, né? Outro dia até um menino matou a professora. Então, e o pai ainda disse que a culpa foi do professor. Então, vejam o nível da superproteção mesmo, né? Que tipo de filho você está criando se você tem um filho que agride o outro, agride o professor na escola e você ainda acha que a culpa é do professor?
pode, mesmo que o professor tenha feito alguma coisa. Você tem que apurar, você vai dizer, não, ele é seu professor, nós vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que foi que aconteceu de fato. E não já ir logo tomando partido e dizer, não, meu filho é coitadinho, o meu filho é a criança mais boazinha do mundo. Não, os pais se enganam, né? Porque os pais gostam de se enganar, né? E de achar que o filho dele é o melhor filho do mundo, né? Então, em relação às drogas mesmo, quanto que a gente vê, né? Que os pais, muitas vezes, preferem fazer de conta que não veem o que está acontecendo. Porque não, o meu filho nunca faria isso. Né? A minha filha jamais faria uma coisa dessa. Que eu conheço ela. Será que a gente conhece tanto assim? Se ele é um espírito também, né, em evolução, será que conhecemos tanto assim mesmo, essa outra criatura? Né? Quando ele é pequenininho, a gente até conhece, a gente consegue trazer ele sempre com a gente. Né? Então, como eu disse, na infância, a gente tenta, vai ter que tentar na infância, né, introduzir, né, nesse espírito os valores morais, dar a ele valores morais. Né? Mas quando você vê crianças desde pequenas já sendo educadas, que o seu amiguinho te bateu, vai lá e bate nele também. Entendeu? Se você apanhar na escola, eu já ouvi isso, se o pai dizendo para o filho, se você apanhar na escola, se você deixar ele te bater, quando você chegar em casa eu vou te bater mais ainda, porque você deixou ele te bater e não fez nada. Então, é a cultura da violência, do olho por olho, do dente por dente, bateu, levou, né? Se você educa uma criança desde pequena a ser assim, como que vai ser quando ela crescer? Né? E se esse espírito já tem essa tendência agressiva nele? Pode ser que não, alguns não. Mas, e se esse espírito já traz nele essa tendência agressiva? Né? Que nós justamente deveríamos reprimir e a gente acaba incentivando. Né? Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a criança. Né? O que vai dizer, como vai colocar as coisas, né? Como vai educar. Porque na adolescência é que eles começam a se manifestar de fato o que esse espírito é. Por isso que os pais, às vezes, na adolescência, ficam muito impressionados, né? Porque eles acham, a mãe de uma amiga dela outro dia me falou, nossa, eu estou tão impressionada com a minha filha, porque eu tenho uma criatura dentro de casa que eu não conheço. Ela falou, eu não sei mais quem é aquela pessoa. Ela falou, não conheço mais minha filha. Ela mudou totalmente de quando ela era pequena, lógico. Porque quando chega na adolescência, o espírito começa a mostrar o que de fato ele é. Né? Quem de fato ele é. Né? Os problemas que ele traz. Então, é aí que vai começar, né, vai começar os problemas. É aí que muitas vezes começam os problemas de fato dos pais. Porque é aí que ele vai mostrar. Mas nós tivemos a fase da infância para poder encaminhar da melhor maneira possível. Né? É lógico que nem sempre, porque lembrando sempre que eles são espíritos, né, em evolução também, por mais que façamos, né, mesmo que a gente faça tudo certinho, vai chegar na idade adulta, vai chegar na adolescência, você vai ver que, nossa, né, eu fiz tanto, né, e nada deu certo, tudo que eu fiz não adiantou nada, né? Tudo que eu fiz pelo meu filho, eu criei da melhor maneira possível, mas não adiantou. Ele não teve jeito. Mas aí é com ele. Você fez o que você tinha que fazer. Aí é com ele. Eu não posso carregar as faltas dele, os erros dele, o resto da vida. Ele vai ter que responder um dia pelos próprios erros, pelas próprias faltas. Né? Então, aí é com ele. E se ele não quis aprender, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Né? Se ele não quis aprender pelo amor, infelizmente ele vai aprender pela dor. O mundo vai ensinar. E aí o Emmanuel até diz assim aqui, sobre isso. Deixa eu só pegar aqui. Os pais, não, é o George Hansen que diz isso. Os pais, após esgotar todos os recursos a bem dos filhos, e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e energéticos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, devem entregá-los a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. Nós não podemos impedir que depois de termos feito tudo, infelizmente é dolorido para um pai e para uma mãe ver que fez tudo o que podia, mas não adiantou, e o filho ou se enveredou pelo caminho das drogas, pela violência, pelos crimes, ou não quer trabalhar, ou não quer saber de nada com a vida.
responder por isso, ele não vai? Nós vamos poder passar a vida inteira ali passando a mão na cabeça dele? Não. Porque aí, ao invés de prestar um serviço, estamos prestando um desserviço. Eu não posso a vida inteira ficar ali, não, filho. Né? E hoje em dia é tão comum, né, você ver filho com 30, 40 anos que os pais ainda sustentam. Né? Que vivem ainda sendo sustentados pelos pais. E não assim vivem por uma condição temporária, perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa. Vivem mesmo, não saem de casa. Eu estava vendo outro dia uma reportagem de uma pesquisa que uns psicólogos fizeram e eles estavam falando sobre isso, que os pais, que antigamente os filhos com 20 anos, 20 e poucos anos, eles já queriam sair de casa, ter sua independência, viver sua vida. Hoje não, os filhos com 35, 40 anos, eles não casam e ainda querem ser sustentados pelos pais. Sabe? Porque aí eles diziam nesse trabalho feito que, lógico, é cômodo. Aí ele fica em casa, o pai dá comida, dá roupa, dá isso, daquilo, dá computador. E ele, simplesmente, ele trabalha para ele poder sair, para ele poder passear, para ele poder, sabe? Ele não tem responsabilidade. Nós não estamos, hoje a sociedade não cria os seus filhos com responsabilidade, para que eles sejam responsáveis. Você vai ser responsável pelos seus atos, né? Então, nós temos que educar também as crianças desde pequena que elas são responsáveis pelos seus atos, né? Se você fez alguma coisa, você machucou um amiguinho seu na escola, você é responsável por isso. Você vai ter que ir lá, você vai ter que pedir desculpa para ele. Né? Então, nós temos que criá-los para que eles sejam responsáveis, porque senão nós estamos criando, né, um monte. E o que será do futuro, né? Hã? Pois é, e o dia que os pais faltarem, né? É o que eu sempre digo para ela. Eu falo para ela, eu não vou viver para sempre. Né? A gente não sabe se as coisas na vida seguirem o caminho natural, né? A gente espera que a gente vá morrer mais velhinho e que eles já estejam grandes. E se não for assim, né? Então, pode ser que muitas vezes os filhos perdem os pais ainda quando são crianças, né? Ou quando são adolescentes, ou quando são jovens. E aí, esses pais morrem. Esse filho que está lá, que tem 30 e tantos anos, que vive às custas dos pais, o que vai ser dele? Já que ele não consegue ser responsável sozinho, não consegue guiar a própria vida, né? Ter o próprio caminho. E o pior ainda são filhos, que eu conheço um caso bem próximo. Ele casou-se, teve uma família, mas mesmo assim eles almoçam, jantam, tudo na casa dos pais. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Hã? E não é assim, é porque eles não têm condições. Não, eles têm condições. Têm condições financeiras. É comodismo. Entendeu? É comodismo. Porque se é uma questão de condição financeira, não, nós não temos, estamos passando por um período difícil, é uma coisa. Agora, comodismo, não. Ah, mas você casou, e aí? Não, mas para mim, casamento, minha vida continua igual. Eu vou lá na hora do almoço, minha mãe faz o almoço, à noite a gente janta na casa da minha mãe, depois a gente vai embora só dormir. Que legal, né? Então, assim, e o mais legal, eu acho, é os pais aceitarem isso, entendeu? Que assim, não, tá bom, então você vem, você almoça aqui, eu lavo a sua roupa, ele leva a roupa para a mãe lavar. Entendeu? É a falta de responsabilidade. Nós estamos ensinando os nossos filhos a serem comodistas, a serem irresponsáveis, né? A não tomarem as rédeas da sua própria vida. Nós queremos ficar sempre ali super protegendo, que nem a galinha com os pintinhos embaixo da asa, e não deixando que os filhos voem, criem os seus próprios caminhos. Né? Então, ao invés de a gente estar fazendo um bem, a gente está fazendo um mal, porque quando a gente se for, o que vai ser dessas criaturas que não conseguiram caminhar sozinhos? O que vai ser deles? Vão sofrer muito, né? Porque a vida lá fora é cruel, o mundo é cruel. Então, é como ele diz aqui, se nós esgotamos todos os nossos recursos e não adiantou, o mundo lá fora vai ensinar de uma maneira cruel. Né? E a gente tem que tentar fazer com que eles possam caminhar pelos seus próprios passos, né? Terem a sua independência, a sua vida. Porque a gente não cria filho para a gente, né? Como as pessoas pensam que nós criamos filhos para nós mesmos. Os filhos nós não criamos para nós, né?
Eu tinha uma mãe de uma amiga que ela achava que a filha era dela e que ela estava criando a filha para ela. Então, a filha não podia fazer um monte de coisa, ter namorado, nem pensar. Imagina, que a filha era dela, ela estava criando a menina para ela. Mas, sabe, nós não estamos criando os filhos para nós estamos criando os filhos para o mundo. Estamos criando os filhos para que eles cresçam, se desenvolvam, né? Para que eles cresçam espiritualmente, para que eles possam caminhar e ajudá-los. Nós estamos aqui para ajudá-los na tarefa que cabe a eles de resgatar os seus débitos. Mas a tarefa é deles, não é minha. Eu já tenho a minha, e já não está sendo fácil, né? Então, assim, aí você vai assumir a tarefa que ainda não é sua, da tarefa que é deles, de progredirem espiritualmente, a tarefa de crescerem, a tarefa de resgatarem os seus débitos do passado. É dele essa tarefa, não é minha. Então, cada um, né, no seu quadrado, né? Então, eu não posso assumir essa tarefa, a tarefa do outro, né? Embora ele seja meu filho. Mas, enquanto ele é pequeno, eu vou educá-lo da melhor maneira possível. Eu vou fazer tudo o que eu puder por ele, por esse espírito. Vou ensiná-lo. Mas ensiná-lo a ser um homem de bem. Ensiná-lo a ser uma pessoa de bem. Ensiná-lo a caminhar sozinho. Ensiná-lo a enfrentar as vicissitudes da vida. E não, meu filho não pode passar por isso, não. Tem pais que nem recursos financeiros têm, mas se o filho quer um negócio, o pai vai se desdobrar, vai trabalhar de noite, sabe, para poder dar aquilo que o filho quer. Não, ele tem que entender que ele não pode, né? E se ele nasceu nessa condição, é porque era para ele nascer nessa condição e aquele espírito tinha que passar por aquilo, né? Existem pais que ficam sem comer para poder, às vezes, dar um celular novo para o filho, né? Então, ele tem que entender, não, eu não posso. Se você quer mais do que eu posso te dar, então faça por você. Eu posso te dar tanto, posso te dar isso. Se você quer mais, se você precisa de mais, se você é uma pessoa que quer mais da vida, então vá estudar, vá seguir o seu caminho, vá, sabe, ensiná-lo a plantar a sementinha e depois a colher. Porque a gente está dando já, né, a colheita prontinha ali, né? A gente planta e a gente vai lá e colhe e já dá tudo prontinho, né? Então, é uma coisa, até na segunda-feira o Maurício citou aqui um negócio que eu achei interessante, que ele disse que ele tinha um amigo que já morreu, se suicidou, o rapaz. E ele disse que ele tinha um amigo que o filho era tão mimado, mas tão mimado esse rapaz, que a mãe, para ele dormir, a mãe passava o ferro na cama para ficar quentinha. Para ele comer, ele não gostava de pegar no talher frio, a mãe esquentava o talher e dava enroladinho assim para ele poder pegar. Agora veja, ela que precisa de serviço, ela prestou esse rapaz, ele se suicidou. Então, quer dizer, você prestou um serviço a essa criatura, você fazendo de tudo que essa pessoa queria. Né? E os filhos, né, quando já tem essa tendência de serem tiranos, de serem cruéis, se o pai e a mãe tratarem o filho que já vem, se o espírito já vem com essa tendência, né, a tirania, eles vão humilhar os pais, eles vão fazer com que os pais sejam, né, extremamente humilhados, eles vão pisar o máximo que eles puderem, porque o espírito já é assim, né? Então, o que nós temos que compreender é que cada um de nós tem a sua missão, cada um de nós tem a sua tarefa nesse mundo, né? Eu não posso assumir a tarefa do outro, mesmo que ele seja meu filho. Lógico, a gente não quer que o filho da gente sofra, mas existem coisas que a gente não pode evitar, né? Existem coisas que ele vai ter que passar por ele mesmo, que ele vai ter que sofrer as consequências de todos os atos que ele praticar. Né? Porque a vida é assim, né? A gente pratica atos e sofre as consequências desses atos, ou nessa vida, ou numa vida futura, a gente vai sofrer as consequências dos próprios atos. Né? Então, é isso, gente. Eu trouxe um áudio que fala sobre os filhos, é muito bonito, para a gente encerrar. É o 15.
Tá ouvindo todo mundo? Comenta. É isso, gente. Eu acho que esse final de estudo, a gente sempre tem que se lembrar que a gente veio para cá sem os filhos e vamos retornar sem eles. Né? Então, eles estão com a gente temporariamente. Não são nossos, não são nossa propriedade. Estão no nosso caminho temporariamente. Né? Postos sob a nossa guarda por um período de tempo breve. Né? Então, a gente veio sem eles, vai voltar sem eles, não tem como querer ficar grudado neles a vida inteira. Né? É isso, boa tarde a todos. É um tema que mexe muito com a gente, né? É até difícil para alguns pais falarem alguma coisa, mas os pais, os filhos, fiquem à vontade. O espaço é de vocês. Perguntei para a dona Eugênia. Isso está acontecendo, é real, é com uma amiga da minha filha, né? Já é uma adulta de 32 anos, criança, entendeu? Mas a mãe não desiste de... A mãe tem o poder de... Tem essa coisa de posse mesmo. Chegou ao cúmulo agora da mãe ter entrado com ação judicial, para interditar ela, porque a mãe quer ela dentro de casa. Entendeu?
E ontem ela esteve na minha filha, né, e contando toda a história. Ela trabalha, ela já trabalha, ela não tem problema nenhum. E a mãe está alegando um monte de problemas dela de saúde, de mental, né? E quer interditar ela judicialmente. E ela ama, ela pediu opinião, né? No meu ponto de vista, ela teria que reverter o processo, né? No meu ponto de vista. Agora eu estou perguntando para você o que você acha dessa situação, porque ela tem um amor muito grande pela mãe. Ao contrário da mãe que tem posse, ela tem amor. Ela falou que não tem coragem de acionar a mãe dela judicialmente. O que ela faria, então? Mas eu não entendi uma coisa. Essa menina, ela tem algum problema? Não. Nenhum. Nem a mãe? Nem a mãe. A mãe só tem a posse. A mãe não quer que ela saia de casa de jeito nenhum. Tá, mas ela é uma pessoa do ponto de vista mental, tudo normal. Normal, ela trabalha, tudo normal. Ela já passou até por exames clínicos no fórum, tudo, não tem nada. Não, mas a mãe perdeu posse, o recurso, né? E continua de novo. É o que você falou, a coisa da posse, né? É o sentimento de posse que a gente confunde com amor, né? É. Porque aí você fala, não, eu amo tanto essa criatura, mas tanto que eu quero ela aqui comigo sempre. A ponto de chegar, né, num absurdo desse de você interditar uma pessoa. Mas eu acho que isso é meio impossível, né? Porque se ela não tem nenhum problema, ela não vai conseguir essa interdição, né? Mas ela não desiste, né? Porque já é a segunda vez que ela faz isso. Então, mas aí você vê, né? Existe um problema, né, entre esses dois espíritos. Um que é extremamente possessivo e o outro que aceita essa possessão, né? Porque são espíritos... Não, não aceita a proteção, ela nem está mais morando com a mãe. Ela não aceita. Ela é super normal, menina. A mãe, pra mim, eu falei pra ela, o ideal seria ela interditar a mãe, né? Então, porque o que acontece? Ela não está com coragem de fazer isso. É o sentimento de posse, né, que a pessoa confunde com amor, né? Eu amo tanto, mas eu amo tanto, ela é minha filha, é minha, né? Esse sentimento de que é meu. Ela é minha filha, então ela tem que ficar comigo, ela não pode ter a vida dela. Né? Ela tem que ficar do meu lado, seja de que maneira for, né? E as pessoas chegam ao cúmulo, né, de cometer alguns absurdos, assim, né? De querer que o filho fique sempre do lado dela, né? E eu não sei se você estava aqui quando você ouviu a hora que eu comentei, que eu também conheço uma pessoa que viveu a vida inteira, não se casou nem nada, porque a mãe nunca aceitou que ele tivesse uma família, que ele tivesse uma namorada, a mãe nunca quis, e ele se sujeitou e acabou ficando com a mãe. Hoje os dois já estão velhinhos e a mãe vai morrer primeiro, provavelmente, aí eu quero ver, entendeu? Aí fica aquela coisa, né? Então, esse sentimento de posse que a gente chama de amor, né? Que a gente fala, não, mas é que eu amo demais essa pessoa. Né? Então, ela tem que ficar comigo de qualquer maneira, né? E esse sentimento de posse que você vê nesse relacionamento mãe e filha é um sentimento de posse muito comum entre casais, né? Não, ele é meu, né? Se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Tem aqueles crimes, né? Se não for minha, não vai ser de mais ninguém, né? Porque é meu. É o sentimento de posse que a gente chama de amor, né? Que, entre aspas, a gente acha que é amor. Mas isso não é amor, né? Porque amor, sim, é você entender, é você saber que o outro é uma individualidade, né? E no caso da menina, né? É lógico que se ela conseguiu se libertar das amarras, conseguiu ter a vida dela, a mãe vai continuar tentando, né? Gente, falar de relacionamento pais e filhos é complicado, cada um tem a sua família, cada um tem a família que precisa, que está necessitando e está inserido naquele meio, que é para poder aprender, né, no convívio diário entre pais e filhos. Né? Mas acho que o que pega também é o fato de você sentir só, a solidão também, que leva as pessoas até aquela sensação de posse. Criou o filho vai sair de casa e eu? Eu vou ficar sozinha, né? Ficar sozinha? Então, o medo da solidão, às vezes, leva as pessoas até aquela sensação de, não, olha, essa mulher não serve para você, meu filho. Ô, minha filha, esse rapaz, não sei não me cheira bem, ó, não é melhor você escolher outro, sabe? Então, não quer que vai morar longe, morar sozinho. Então, o esclarecimento, acho que o esclarecimento, a busca desse esclarecimento, dessa situação, do diálogo, né, entre os pais e filhos, é importante. Não falar nessa situação de cima para baixo, mas no mesmo nível. Acho que quando você começa a conversar com o seu filho no mesmo nível, escutar as aspirações do seu filho, e você como filho escutar as preocupações dos seus pais, com certeza, né, isso você equilibra e você passa a ter uma situação melhor. E passa a entender que você está
para auxiliar no crescimento do seu filho. E o seu filho está para auxiliar você no crescimento como pai. E assim caminham, você cada um vai viver a sua vida. Penso que seria isso, né? Esse medo, essa solidão, né? Que é tão comum nos dias de hoje, né? O que eu vou fazer quando ficar velhinho? Ou quando meus pais morreram, o que vai ser de mim? Eu vou ficar sozinho. Tá, obrigado, Eugênia. Mas é como ele diz ali, né? Viemos sozinhos, vamos voltar sozinhos, né? Com certeza, né? A caminhada é nossa, né? É nossa, é intransferível. Boa tarde. Obrigado. Gente, muito obrigado, mas o nosso tempo é curtinho. Então, depois, se alguém quiser fazer algum comentário, tá bom? Então, vamos, meus irmãos. Essa música eu adoro essa. Fantástica. Então, vamos, meus irmãos. Unindo os nossos corações. Vamos buscando a imagem do nosso mestre querido. E vamos doar nossas melhores energias, nossos melhores pensamentos, para que eles possam, Senhor, ser conduzidos por esses companheiros de espiritualidade, levando aqueles que estão mais necessitados, quer seja nos hospitais, nos leitos de dor, quer seja para aqueles que clamam por justiça, para que recebam conforme o seu merecimento, por aqueles que têm o poder de decidir, para que tomem as decisões corretas pensando no coletivo e não individualmente. Pelo nosso planeta Terra, Senhor, que está passando por grandes transformações, para que ele está nessa condição de expiação e prova, passando para a classe de regeneração. E que possamos, meu Pai, nesse abraço fraterno, difundir cada vez mais essa doutrina de amor, essa doutrina de respeito, essa doutrina de caridade para nós e para todos aqueles que nos procurem, meu Pai. Que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, Deus companheiro da espiritualidade, humildemente pedimos permissão para encerrarmos esta primeira parte dos nossos trabalhos e que possamos, ao sairmos desta casa que nos amparou com tanto carinho, reconfortados, possamos passar uma semana tranquila e aqui retornarmos. Obrigado, meu Pai, que assim seja, graças a Deus.